Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar agora classificação baseada em distância. A gente vai começar revisando um pouco sobre o que é classificação. Depois a gente vai ver o classificador pelo vizinho mais próximo, o conceito de distância, finalizando com o KNN e alguns detalhes sobre esse classificador. Classificação, o que é? Bom, vamos lá. Um exemplo, que é um exemplo, um ponto lá, um padrão, um elemento do seu conjunto de dados, certo? Que pode ser, supor, no problema de spam, reconhecimento de spam. Um exemplo é um e-mail ou uma representação desse e-mail. No reconhecimento de faces, um exemplo é uma foto ou características extraídas a partir de uma foto de um rosto de uma pessoa. Certo? No problema de liberação de crédito em banco, um exemplo é um formulário preenchido ou um vetor com as características extraídas a partir daquele formulário. Então você tem um exemplo que é um vetor de características, esse vai constituir a sua base. Então classificar consiste em pegar esse exemplo e atribuir a ele um rótulo. E que rótulos são esses? São rótulos que estão pré-definidos, um conjunto limitado de classes, certo? Cada um desses rótulos é uma classe. Então o classificador deve ser capaz de generalizar. O que quer dizer generalizar? Ele tem que atribuir rótulos para exemplos que ele nunca viu antes. Não é simplesmente uma memória de encontrar lá qual é o rótulo desse exemplo específico que eu já vi alguma vez na vida. Não. Se eu tenho que reconhecer faces, então eu vou ter que reconhecer uma foto mais recente e sabendo que eu fui treinado, ou o algoritmo de classificação foi treinado com fotos antigas. Então fotos que nunca haviam sido vistas antes. Se eu tenho que reconhecer um spam, vou ter que reconhecer um novo spam, não simplesmente uma cópia daquela mensagem que eu podia fazer muito facilmente consultando se eu recebia alguma mensagem exatamente igual àquela, se aquela mensagem é um spam. Não, o classificador vai conseguir classificar outras mensagens novas que foram criadas depois que o classificador foi treinado, um outro spam, certo? E na liberação de crédito eu vou ter que treinar o meu classificador com exemplos passados de créditos que foram liberados, e aí eu sei a pessoa, esse tipo de perfil paga em dia o empréstimo, esse tipo de pessoa não paga. Então eu já sei essa informação. Então vou agora classificar uma pessoa de repente que nasceu até depois de quando o classificador foi treinado, mas o classificador é tão robusto que anos à frente ainda está atualizado para conseguir discernir se a pessoa se libera ou não crédito para a pessoa, se a pessoa vai ser uma boa ou não pagadora. Todo classificador é treinado a partir de um conjunto de treino. Que conjunto de treino é esse? O conjunto de treino é um monte de exemplos, cada um com o seu rótulo apropriado, o seu rótulo correto. Alguns algoritmos, como por exemplo, esse próprio KNN que a gente vai ver agora, ou uma árvore de decisão, eles podem funcionar com poucos exemplos do treinamento. Obviamente, se eu tiver muitos exemplos, eu vou ter um treinamento que vai me gerar um classificador mais robusto, mais tolerante a variações, que vai generalizar com uma taxa de acerto maior. Mas outros classificadores, tipo uma rede neural, não funciona com poucos exemplos. Então, ele precisa de muitos exemplos, milhares, dependendo do problema, às vezes até milhões de exemplos, para poder ter uma resposta adequada. Então, uma rede neural, que hoje é um mundo, tem vários modelos de redes neurais, mas que estão bastante em moda, receberam até um nome diferente agora, Deep Learning, apesar de na prática não ter mudado, a teoria não ter mudado muita coisa. Eles são muito robustos, mas demandam muitos dados para treinamento. E aí, como é que eu sei que esse meu classificador é bom? Essa é uma das principais partes da disciplina. O classificador precisa ter um conjunto de testes, e aí nesse conjunto de testes, esse conjunto de testes contém dados que não foram vistos no treinamento classificador, e aí se a gente vai conseguir medir aquela tipo de medida de erro ou de acerto
ou precisão, algum critério que tenha a ver com o objetivo do que é o classificador, onde eu quero usar ele, certo? Acabamos o final da primeira parte. Vamos descansar, tomar um pouquinho de água, descansa uns 10 segundos no máximo e depois volta para cá que a gente vai falar sobre o classificador pelo vizinho mais próximo.